Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e diz assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo está exortando os cristãos a terem uma vida santificada. Ele está ensinando como viver esta nova vida. Uma vez que nós fomos revestidos de um novo homem, ou seja, tivemos uma vida transformada pela mensagem da cruz, agora nós seremos guiados pelo Espírito Santo e passaremos a agir como Cristo. Para isso, nós não podemos voltar à velha vida, praticando os velhos costumes e, com isso, entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Por isso, no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32, você vai ver Paulo ensinando os cristãos a viverem uma nova vida. Ele faz uma comparação da vida antiga com a vida nova. Então eu aconselho que você leia. E ele vem a nos dizer que pessoas que foram transformadas pela mensagem da cruz, que estão cheias do Espírito Santo, no versículo 29 ele diz assim, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. No versículo 31 diz, abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo estava dizendo, agora que vocês têm o Espírito Santo, vocês não podem agir como o velho homem, vocês não podem voltar atrás, vocês não podem usar a boca de vocês para dizer palavras sujas, mentiras, amargura, nada de gritaria, nada de maldade, somente palavras que edifiquem, porque o Espírito que está em nós diria isso às pessoas, não é? Então nós não podemos entristecer o Espírito que está em nós, nos guiando para uma vida eterna, nos guiando para o encontro com o Senhor nos ares. Então nós precisamos obedecer agora o comando do Espírito que vive em nós. Já não vivemos nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E por isso agora o nosso agir é diferente. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Porque cada vez que a gente desobedece, cada vez que a gente sai dessa orientação, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas de onde Paulo tirou essa expressão, entristecer o Espírito Santo? O profeta Isaías, ao comentar que era o Espírito Santo que conduzia o povo de Israel no deserto, ele menciona que o povo entristeceu o Espírito, rejeitando sua guia e o seu amor. Isso está registrado em Isaías, capítulo 63, versículo 10. Se você achava que o Espírito Santo não estava no Velho Testamento, então lê comigo Isaías 63, versículo 10. Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Isso mesmo, assim como vemos toda a Trindade na criação, nós podemos encontrar eles em toda a história da Terra e em todas as Escrituras sagradas. Portanto, o Espírito Santo estava no deserto, orientando o povo, mas eles se rebelaram e entristeceram o Espírito. E pecando contra o Espírito, eles experimentaram o peso da mão do Senhor que lutou contra eles. Até que eles se lembraram do braço forte do Senhor que os tinha tirado lá do Egito, fazendo um caminho no meio do mar
eles concedendo o seu Santo Espírito. E no meio desse sofrimento, de todas essas dificuldades que o povo de Israel estava passando agora por ter desobedecido ao Senhor, eles lembram do Senhor e eles começam a clamar. Isso está registrado no mesmo capítulo de Isaías 63, agora no versículo 11. E diz assim: então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito. Clamaram: onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou o seu Espírito Santo para estar no meio do seu povo? Eles começaram a questionar e clamar e pedir: cadê o nosso Deus? Porque eles abandonaram o Senhor e agora eles se lembraram do Senhor e eles começam a clamar: cadê o nosso Deus que nos tirou do Egito, que nos concedeu o seu Espírito Santo? O versículo seguinte, Isaías 63, versículo 14, diz que o nosso Deus, ele é amor e ele se volta para o seu povo e o Espírito continua conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. E diz assim: como o gado que desce para um vale tranquilo, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, tu conduziste teu povo e tornaste teu nome glorioso. Isso mesmo. Quando Deus introduz o povo de Israel na terra prometida, o seu nome foi exaltado porque Israel venceu várias nações muito mais potentes, fortes, com um exército muito maior do que o povo de Israel. E isso tudo era prova de que Deus estava no meio deles através do seu Espírito Santo, lutando contra os seus inimigos. E isso tornou o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todas aquelas nações. E o povo de Israel entendeu que a mão do Senhor os havia conduzido para aquele lugar. Se você não percebeu, o livro de Isaías, ele é uma mini Bíblia. Ele contém 66 capítulos que representam os 66 livros da Bíblia. E seus capítulos finais também descrevem os últimos acontecimentos e apontam para uma restauração, não apenas de Israel, mas de toda a terra, como a Bíblia fala nos seus últimos capítulos. E fala dessa entrada para o descanso na terra prometida. Como é descrito lá em Hebreus capítulo 4, onde se está registrado que ainda estamos sendo encaminhados para o verdadeiro e merecido descanso. Mas isso será dado apenas aos obedientes. E aí eu te pergunto, você tem sido obediente? O Espírito Santo está conseguindo conduzir a tua vida? Ele está conseguindo te guiar para esse descanso? Ou você tem entristecido o Espírito Santo com tuas atitudes, tomando as tuas decisões, deixando ele de lado e agindo conforme a tua sabedoria? Assim como o povo de Israel, olhe para o passado e você verá que até aqui te ajudou o Senhor. E se arrependa e clame pelo Espírito Santo para que ele volte a te conduzir nesse deserto, para que você consiga chegar à terra que mana leite e mel. Nesses últimos dias, nós precisamos muito da guia do Espírito Santo. Sem ele, nós vamos perder a rota. Sem ele, nós vamos sair do caminho. Nós precisamos da sua orientação, da sua condução. Nós precisamos dele para parecermos com Jesus. Só vamos conseguir imitar Jesus se tivermos o Espírito dele em nós. Então é necessário, nesses últimos dias, recebermos a plenitude do Espírito. Mas muitas vezes nós o entristecemos, o abandonamos e estamos caminhando nessa terra sozinhos. Assim como o povo de Israel, nós precisamos nos lembrar do Deus poderoso que nos conduziu até esse momento.
e clamarmos a Ele pelo Espírito Santo, para que Ele venha nos conduzir, para que Ele volte a nos conduzir se a algum momento nós o abandonamos, para que a gente chegue a esse descanso prometido pelo Senhor. Por isso que no capítulo 4 de Hebreus diz que hoje é o dia da salvação. Se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureçam o seu coração como eles fizeram no passado, no deserto. Mas que você clame por esse Espírito, para que ele venha sobre você, para que ele possa te guiar até que esse céu se rasgue e a gente volte para casa. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Espírito está nesta terra desde que ela é sem forma e vazia. Ele pairava sobre as águas, ele esteve na criação, ele esteve na condução do teu povo pelo deserto. Era ele que orientava Moisés, era ele que dava as estratégias corretas para se ter uma vida segundo a vontade do Senhor. Foi esse Espírito que conduziu o teu povo até a terra prometida. E é esse Espírito que também vai nos levar para Nova Jerusalém, onde estaremos contigo para sempre. Espírito Santo, não saia de perto nem saia de dentro de nós. Fique conosco, porque senão a gente se perde. Nos perdoe pela desobediência. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz, a não termos nenhuma dúvida dos teus comandos, para que possamos seguir a tua orientação. Que o inimigo não atrapalhe a nossa comunhão contigo, para que as suas insinuações não sejam mais altas do que a tua voz, Espírito Santo. Queremos ser guiados pelo Senhor. Só o Senhor sabe qual o caminho. E por isso nós te pedimos que, se em algum momento nós nos desviarmos, fala ao nosso ouvido: este é o caminho, andai por ele. Nós temos a certeza que, apesar de estreito esse caminho, ele nos conduzirá à salvação. Ajuda-nos enquanto andamos nesse deserto. Orienta o teu povo. E se em algum momento nós te entristecemos, nos perdoe. Nos perdoe a ignorância. Nos perdoe porque somos pecadores. Nos perdoe porque ainda temos uma visão limitada. Ainda não entendemos completamente o plano da redenção, mas nos colocamos mais uma vez nesse dia nas tuas mãos. Venha sobre nós e oriente cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada tomada de decisão. Nós queremos fazer apenas a vontade do Senhor, que só o Senhor, Espírito Santo, sabe qual é a vontade dele para a nossa vida. Por isso, nós te pedimos mais uma vez, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.